Bom, então vamos lá, pessoal. Bom dia a todos aí, tá? A nossa aula hoje já começa na apostila de outubro, né? Nossa primeira aula de outubro, apostila nova, tá? Quem tá pegando material impresso já tem a apostila e vocês eu vou colocando de pouco a pouco lá na plataforma Teams, tá? A aula de hoje é pequena. Eu queria até fazer mais coisas, mas o próximo conteúdo é um pouco mais complicado. Então, eu preferi deixar uma aula só para ele, né? Porque como é um conteúdo mais difícil, a gente vai ter mais tempo para trabalhar ele, tá? Então, eu vou fazer as duas partes fáceis hoje, né? E aí eu vou deixar sozinho a parte mais difícil para a gente ter mais tempo para esclarecer dúvida, para poder fazer mais detalhado ainda, tá bom? Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me interromper e perguntar. Então, vamos lá. A aula de hoje, né, é a primeira aula de outubro, tá vendo a apostila de outubro aqui? A primeira aula de outubro. E o tema nosso de outubro vai ter dois temas. A começar é determinante. Professor, o que é um determinante? Determinante é um número que você obtém a partir de uma matriz quadrada. Se eu tenho uma matriz quadrada, dela eu posso tirar um determinante, tirar um número. Então, quando você pega uma matriz quadrada e dessa matriz você obtém um número, é um número só. Esse número chama-se determinante, certo? Então, o que a gente vai estar fazendo aqui nessa aula de determinante? A gente vai aprender como obter esse número de cada matriz quadrada. Então, vai ter casos que são mais fáceis e vai ter casos que são mais difíceis. Óbvio, quanto maior a matriz, mais difícil. Bom, professor, o que é matriz quadrada? É aquela que tem a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas. Como assim, professor? Explica. Por exemplo, essa aqui é do tipo 1 por 1. Uma linha e uma coluna. Então, ela é matriz quadrada de ordem 1. Essa aqui é 2 por 2. Então, ela é matriz quadrada de ordem 2. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte. Só existe determinante em matriz quadrada, certo? Só para ilustrar o que eu estou falando para vocês, eu vou escrever uma matriz aqui, só para você ver que quando que tem e quando que não tem determinante, tá? Vou escrever uma matriz, certo? Essa matriz aqui, ó, quer ver? Aqui. 2 menos 1, 6, 3, 4 e 0. Essa matriz não tem determinante. Professor, como é que você sabe que ela não tem determinante? Para ter determinante, tem que ser uma matriz quadrada. Essa aqui não é quadrada. Ela tem 3 linhas por 2 colunas. É do tipo 3 por 2. Quadrado tem que ser números iguais, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5 e assim por diante. Como ela não é quadrada, ela não tem determinante. Como? Não é uma matriz quadrada, ela não possui determinante. Ou seja, só vai existir determinante, você só consegue tirar o determinante de matriz quadrada. A gente vai estudar três matrizes. A matriz de ordem 1, que é do tipo 1 por 1, a matriz de ordem 2, que é do tipo 2 por 2, e a matriz de ordem 3, que é do tipo 3 por 3. Lembrando que, como eu disse, né, hoje eu só vou fazer dois. Só vou fazer de ordem 1 e só vou fazer de ordem 2. Professor, por que você não vai fazer a de ordem 3 hoje? Porque a de ordem 3, como eu disse, conforme você vai crescendo a matriz, vai ficando mais difícil para fazer o determinante. Como vai crescendo, vai ficando difícil, então eu preferi separar uma aula só para ensinar a ordem 3, né? Para você para não ficar espremido o tempo, para você ter tempo de fazer com calma, mostrando os detalhes. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Alguma pergunta? Tá tranquilo? Então, a primeira coisa que vocês têm que aprender. O que é determinante? Determinante é um número que você obtém a partir de uma matriz quadrada. Quais matrizes têm determinante? Somente as matrizes quadradas. O que é uma matriz quadrada? É uma matriz que tem a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas. Até aqui, alguma pergunta, alguma dúvida? Podemos prosseguir? Sim. Tranquilo? Alguma dúvida? Até agora não fiz conta nenhuma, só teoria, só a parte teórica para a gente começar as contas, tá bom? Então, é isso que você precisa saber. Quando eu pedir para você calcule um determinante, você tem que achar um número só. Né? Determinante é um número. Ah, professor, da onde que eu tiro esse número? Você vai tirar de uma matriz quadrada.
Professor, o que é uma matriz quadrada? É uma matriz que tem a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas, tá? Então, eu vou ensinar vocês como se calcula o determinante de ordem 1 e como se calcula o determinante de ordem 2. Preste atenção, porque esses dois determinantes são muito fáceis, tá? Nem tem muitas contas. É mais fácil que multiplicação de matriz, esses determinantes de ordem 1 e 2. Então, vamos lá. Primeiramente, eu não vou ficar muito leleando na parte teórica, não, porque é tão fácil, que às vezes é mais fácil eu fazer do que falar. Então, vamos lá. Vou fazer essa matriz aqui, presta atenção. Então, vamos lá. Exemplos. O primeiro exemplo que eu vou fazer de determinante é esse aqui. Ó, tá vendo essa matriz? Essa matriz, ela é do tipo 1 por 1. É do tipo 1 por 1. Professor, por que 1 por 1? Porque ela tem uma linha e uma coluna. Ou seja, é de ordem 1. Professor, como é que eu faço o determinante de uma matriz do tipo 1 por 1, ou de primeira ordem, determinante de ordem 1? É o determinante mais fácil que tem, presta atenção. Determinante você coloca det. Det significa determinante, tá? Aí você coloca a matriz det da matriz A, vai ser igual. Quando você vai fazer determinante, você usa barra. É o que eu vou usar aqui agora, ó. Sempre que é determinante, você tem que usar barra. Então, eu vou usar barra. Não posso colocar mais aqui lá. Então, determinante de menos 8. Pronto. Ficou det da matriz A. Quando eu faço determinante, eu não posso usar nem chaves, nem parênteses, nem colchete. Eu tenho que usar barra. Então, pus a barra de menos 8. Observe que é do tipo 1 por 1. É um número só. Determinante, quando é um único número, é ele mesmo. Então, aqui vai dar o próprio menos 8. Acabou. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Perguntas, dúvidas? Não. Então, Professor? vou repetir, tá? Aí eu abro de novo a pergunta. Determinante de um único número é ele mesmo. Pode perguntar, Tainá. Não, não é perguntar, não. É porque meu celular, quando ele tá na sua aula, a imagem fica parada em um lugar só. Aí não A muda de internet que é lugar. ruim. Só fica a imagem travada. Não, Mas mas eu tô o áudio eu gravando consigo a escutar. aula, né? Aí eu ponho lá, você vê no YouTube. É algum problema técnico, eu compreendo, tá? Mas aí você não se preocupe, porque você escutando a aula e depois você vê o vídeo mostrando tudo, aí se tiver alguma dúvida você me pergunta amanhã, tá bom? Tá bom. Ok. Geralmente quando tem travamento de tela é a internet, tá, pessoal? Mas tudo bem, eu sei que tem alguns problemas técnicos, por isso que eu gravo as aulas, tá? Bom, então eu vou fazer o segundo exemplo, tá? Também de ordem 1, prestem atenção. Determinante dessa matriz aqui, ó. Observe que ela é uma matriz do tipo 1 por 1 também. Olha lá. Só tem um número. Então, ela é do tipo 1 por 1. Professor, por que ela é do tipo 1 por 1? Porque ela só tem uma linha e uma coluna. Então, ou seja, é de ordem 1. Professor, como é que calcula o determinante de ordem 1? Simples. Se é de ordem 1, só tem um número. Determinante de um único número é ele mesmo. Então, determinante de menos 8 é menos 8. Determinante de 15 vai ser 15. Então, você tem que tomar cuidado com os detalhes. Por exemplo, colocar o det, colocar a matriz, aqui é a matriz B, colocar as barras. Mais detalhes, esse não tem conta, porque determinante de um número só é ele mesmo. Então, não tem nem conta para fazer. Colocar as barras. Aí você vem cá e coloca o número aqui dessa matriz é 15. Como é uma matriz de um único número, como só tem um número, porque ela é de 1 por 1, determinante de um único número é ele mesmo, nesse caso 15. E quando eu falo ele mesmo, significa o quê? Que se o número é positivo, vai ser positivo. Se o número é negativo, vai ser negativo. Alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento, pessoal? Podemos passar para a ordem 2 ou tem alguma dúvida no ordem 1? Determinante de ordem 1 é ele mesmo, porque só tem um número. Alguma pergunta, alguma dúvida? Pode seguir Não, para frente? Pode seguir para frente? Então, pode. agora,
a gente vai falar do mais complicado um pouquinho, que é o determinante de ordem 2. Lembra que eu disse para vocês, conforme vai crescendo, né, vai ficando mais difícil. Por que que o de ordem 1 é tão fácil? Porque ele é o mais pequenininho. Agora a gente vai para o de ordem 2, já vai aumentar um pouco a dificuldade. Porque vai crescendo a matriz, vai crescendo o trabalho, tá? Então vamos lá. Determinante de ordem 2, tá? Olha aqui, tem 2 exemplos para mim fazer para vocês, presta atenção. Determinante de ordem 2. Determinante de ordem 2, pessoal, é de uma matriz, né? Exemplo, ordem 1. Vou colocar assim. Agora aqui vai ser exemplo de ordem 2. Exemplo de ordem 2. Então, preste atenção, tá? Então, aqui, eu tenho uma matriz, certo? Diferente dessa primeira, que era do tipo 1 por 1, essa aqui é do tipo 2 por 2. Eu vou escrever, é do tipo 2 por 2. Professor, por que ela é do tipo 2 por 2? Porque ela tem 2 linhas e 2 colunas. Ou seja, é de ordem 2. Preste atenção, que aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho para fazer. Então, eu gostaria que vocês prestassem mais atenção. Quando o determinante de ordem 2 tem uma regra. Preste atenção que eu vou usar a regra. Não é difícil também, não. Eu vou escrever det de novo. Lembrando que det significa determinante. Det da matriz A, vou pôr a matriz A, certo? Deixa eu pôr aqui. Vou colocar o A. Det da matriz A. Sempre matriz você coloca com letra maiúscula. Aí vou colocar aqui as barras, porque é determinante. Determinante faz com barra, tá bom? E aqui eu vou escrever a nossa matriz dentro das barras. Quando eu escrevo barra, já é determinante. Então, aqui vai ser 8, certo? 2, 5 e 3. Até aqui eu não fiz nada de diferente do outro. Professor, então o que vai mudar? Então, preste atenção. Quando você tem um determinante de ordem 2, você tem que fazer duas setas. Uma seta para a direita com sinal de positivo e uma seta para a esquerda com sinal de negativo. Preste atenção que eu vou fazer para você entender como que fica. Então, eu vou vir aqui, ó, vou colocar a setinha. Seta para a direita é positiva, certo? E agora, vou colocar outra setinha. Essa eu vou mudar a cor, vou colocar de laranja. E seta para a esquerda é negativa. Pronto. Essa é a negativa e a outra seta azul é a positiva. Tá aí, ó. Quando você tem um determinante de ordem 1, só tem um número. Determinante de um único número é ele mesmo. Quando você tem um determinante de ordem 2, você vai ter 4 números. Então, é duas setas. Uma seta para a direita e uma seta para a esquerda. Professor, está faltando os sinais. Vou colocar o sinal da seta. Presta atenção. Colocando o sinal na seta, lembra-se, seta para a direita é positiva e seta para a esquerda é o quê? Negativa. Então, eu vou colocar o sinal na seta e vou resolver já esse exemplo aí para vocês. Tá travando. Tá bom? Deixa eu colocar aqui, ó. Isso. Então, uma vai ser menos. Deixa eu colocar um menos maior. Vou colocar um mais aqui. Opa, pronto. Então, a seta para a direita é positiva e a seta para a esquerda vai ser negativa. Sempre, tá? Seta para a direita é positiva, seta para a esquerda é negativa. Então, agora eu vou colocar o sinal na seta e vou resolver. Presta atenção na hora que eu começar a resolução, tá? Então, deixa eu só organizar. Opa, vai. O que eu fiz aqui? Eu quero atrás do texto. Aqui, agora vai dar certo. Essa aqui é menos. E essa aqui da frente é mais. Olha lá. Seta para a direita é positiva. Seta para a esquerda é negativa. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Alguma dúvida no que eu fiz até agora? Tranquilo? Posso prosseguir? Não, tá tranquilo. Beleza, então. Presta atenção. Muitos alunos erram aqui porque eles querem somar. Eles querem fazer 8 mais 3. Não é 8 mais 3. É 8 vezes 3. Certo? Então, agora você vai multiplicar as setas. Ok? Primeiro, você começa fazendo o sinal. Tem algum sinal de menos nessa seta aqui, para a direita? Não. É tudo positivo. Então, vai dar mais. Certo? Agora é só multiplicar os números que estão na seta. Então, 8 vezes 3 vai dar 24. Pronto, já resolvi a seta positiva. Tá vendo aí? Alguma pergunta? Alguma pergunta, pessoal? Primeiro você resolve o sinal. Tem algum sinal de menos nessa seta? Não, só tem um mais. Se não tem menos, já é positivo. Então, coloquei mais.
Aí fiz a multiplicação. 8 vezes 3 deu 24. Agora eu vou resolver a seta para a esquerda. Tem algum menos aqui? Tem um menos aqui na seta, ó, aqui embaixo. Um menos dá menos. 2 menos vira mais. Mas só tem um menos, então dá menos. 2 vezes 5, 10. Agora é só resolver a continha. Eu tenho 24, tira 10, sobra 14. Terminou o determinante, está pronto. Alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento? É só isso aí. Só isso. Determinante de ordem 1 é ele mesmo. Determinante de ordem 2 é duas setas. Uma para a direita positiva, uma para a esquerda o quê? Negativa. Aí você vai resolver com multiplicação. Primeiro os sinais, depois os números. Alguma outra... Tem mais um exemplo. Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Algum questionamento? Algo que não esteja entendendo? É simples, tá? Não é difícil determinante, não. O mais difícil é o de ordem 3, que eu vou fazer na próxima aula, tá? Vai ser segunda-feira que vem. Oi? Posso prosseguir? Pode seguir? Beleza, então. Bom, eu vou fazer o segundo exemplo, tá? E a gente já é para encerrar. E vou falar dos exercícios e a gente encerra a nossa aula já. Como eu disse, hoje é rapidinho, né? Porque o conteúdo fazer o mais fácil para deixar mais tempo mais difícil próxima vez. Segundo exemplo. Olha aí. Novamente é de ordem 2, porque tem duas linhas e duas colunas. Então, vou escrever aqui, ó. É do tipo 2 por 2. Ou seja, isso aqui é uma matriz, né, de ordem 2. Dizer que ela é de ordem 2 quer dizer que você vai ter que fazer um determinante com duas setas, uma para a direita positiva e uma para a esquerda negativa. De ordem 1 não tem seta. Professor, por que o de ordem 1 não tem seta? Porque só tem um número, determinante de um número é ele mesmo. De ordem 2 tem 4 números, então você tem que fazer seta. Uma seta para a direita positiva e uma seta para a esquerda negativa. Novamente, vou resolver o determinante, presta atenção. Determinante, aí coloca a matriz da matriz B, igual, aqui agora eu vou escrever a matriz. Quando você faz determinante, não pode usar chave, não pode usar parente, nem colchete, tem que ser barra. E não é barra dupla, é barra simples. Coloca a barra. Aqui agora eu vou colocar a matriz é 6 menos 2, vou com menos 2, 4 e menos 3. Professor, como é que você vai resolver essa conta? Simples. Seta para a direita é positiva e seta para a esquerda é negativa. Então, vou colocar as setas, presta atenção. Seta para a direita é positiva, vou colocar azulzinha positiva, tá aqui. E seta para a esquerda é negativa, vou colocar ela de laranja de novo, olha lá, ó. Uma positiva e uma negativa. Deixa eu mudar a cor dela para laranja. Pronto, tá aí. Determinante de ordem 2 é duas setas, uma positiva e uma negativa. Eu vou copiar os sinais aqui em cima para não ficar sofrendo, tá? Não deixou copiar. Então, vou pôr o sinal. Vou ter que fazer de novo o processo para pôr o sinal. Colocando o sinal aí, só um minutinho. Seta para a direita é positiva, seta para a esquerda é negativa. Pronto. Um sinal de menos. Deixa eu colocar um sinal de menos. E aqui na frente eu vou colocar um sinal de mais. E deixa eu tirar a cor da linha. Tirando a cor da linha, vai ficar sem linha. Pronto. Agora é só organizar aqui atrás do texto. Perfeito. Pronto. Essa é negativa. E essa aqui da frente é positiva. Tá aí, tá? Setas organizadas. Professor, como é que resolve agora? Agora você faz multiplicação, tá? Multiplicação. Primeira coisa que você tem que fazer é multiplicar os sinais da seta. Olhando aqui, ó, tem um menos. Um menos só dá menos. Professor, como é que você sabe que um menos dá menos? Simples, porque 2 menos vira mais. Então, tem um menos. Então, essa seta só tem um menos, então vai dar menos. 6 vezes 3, 18, correto? Fiz a seta positiva. Agora, eu vou fazer a seta negativa. Essa seta aqui tem dois menos, um no 2 e um na seta. 2 menos vira mais, certo? Agora é só multiplicar os números. 2 vezes 4, 8. Resolvendo a continha, devo 18, pago 8, devo 10. E acabou o determinante. Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Algum questionamento?
Não. Tá tranquilo? Tudo certo? Nenhuma dúvida, nenhum questionamento? Podemos De prosseguir? boa, de boa. Então, agora eu vou falar só dos exercícios. É só uma listinha pequenininha, então não tem muita coisa, nem de tarefa. Só resolver esses aqui, ó. Esse aqui é de ordem 1. Esse aqui é de ordem 1. Esse aqui é de ordem 2. Duas setas, uma para a direita e uma para a esquerda. Esse aqui também é de ordem 2. Duas setas, duas setas, duas setas. Essa é a lista. Algum questionamento, alguma dúvida, algo que vocês queiram falar? Só tem esse exercício, tá? Não tem mais, é um exercício só. Alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo. Podemos encerrar então? Alguma dúvida? Vocês querem questionar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Eu tô de boa. Os outros aí se pronunciam, estão calados porque concordam com os que estão falando, é isso? Deve estar dormindo. Então tá bom. A aula tá dada, né? Pessoal, vocês fiquem todos com Deus. Tudo de bom para vocês. Falou, obrigado. Falou.